Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos em sua casa. Eu quero te pedir, ó Deus, se houver em nosso meio algum coração que está angustiado, perturbado, sem paz, ó Espírito Santo de Deus, ministre a tua paz. Aqueles que vieram buscar do Senhor uma direção, ó Deus, dê direção àqueles que precisam de direção. Ó Senhor, aqueles que precisam de um milagre. Senhor, nós só temos a Ti, é só em Ti que nós buscamos, é só em Ti que dependemos. Nada, nada neste mundo nos fará tirar os olhos de Ti, nada nesta terra nos fará deixar de buscar do Senhor a direção. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha renovar a força do cansado, que o Senhor venha tirar a opressão do oprimido, que o Senhor venha libertar aquele que está almaticamente cativo, meu Senhor, que a mão do Senhor se estenda sobre nós e que o Senhor venha quebrar e colocar por terra todas as aspirações malignas, todos os intentos de Satanás, tudo aquilo que o inimigo tem levantado, toda artimanha, toda estratégia, tudo aquilo que não é do Senhor, que o Senhor venha fechar portas, que o Senhor venha desbaratar situações, que o Senhor venha trazer a luz, ó Deus, e trazer a revelação daquilo que é do Senhor e daquilo que não é. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Levítico, capítulo 18. Hoje nós vamos falar sobre algo espiritual que é muito profundo, muito complexo e precisa ser muito bem compreendido pela Escritura. Nós, a Escritura, compreendermos. Levítico 18. Depois do Senhor falar sobre várias situações e ajuntamento e coisas ilícitas, abomináveis, ele diz assim no versículo 24: com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Por isso a terra está contaminada. E eu visito a iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo-o contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpados do meu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós. Não vos contamineis com elas. Eu, o Senhor, sou o vosso Deus. Podem assentar-se. Se você estudar a Escritura, tanto a partir de Êxodo, já começa assim Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver várias seções de recomendações e ordenanças sobre a contaminação. Por exemplo, se uma pessoa tocasse numa pessoa morta, ela estava contaminada, precisava passar pelo ritual de purificação. Quando um homem suspeitava que a mulher tinha o traído, ela tinha que passar por um ritual de purificação. O ritual de purificação era feito em todos os casos de comprovação de contaminação e de suspeita. Qual é o objetivo? Bom, se um vaso estivesse descoberto, sem nenhum pano, ele estava contaminado. A contaminação, ela era vinculada tanto ao espiritual quanto ao físico mesmo. Por quê? Porque no deserto, em um lugar sem recursos, então era necessário trazer-se regras e mandamentos que trouxesse a preservação física integral do povo. Essa preservação, ela não era apenas humana, física, ela era emocional e era espiritual. Então, Deus estava cuidando do povo para que o povo tivesse saúde física, emocional e espiritual. Então, a contaminação, ela trazia depreciação à saúde física,
consequentemente emocional e espiritual. E hoje, o que seria a contaminação? Qual é a grande questão da contaminação? A contaminação, ela faz o seguinte, ela separa você de Deus e coloca você em exposição às trevas. Isso é a contaminação. Então, ela faz o quê? Assim como a consagração te une a Deus, a contaminação, ela causa separação de Deus e ela te coloca em exposição das trevas. Vamos olhar um exemplo de alguém que se preservou. Vá comigo em Daniel, capítulo 1. Daniel era um homem muito sério, né? Um moço que chega na Babilônia com uma integridade impressionante. E a Bíblia diz em Daniel, capítulo 1, versículo de número 7. Daniel, capítulo 1, versículo de número 7. Todos acharam? E os chefes dos eunucos lhe expôs outros nomes, saber Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abdinego. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe não permitisse não contaminar-se. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Bom, Daniel chega na Babilônia e conhece toda a estrutura espiritual da Babilônia, porque eles não foram levados cativos do dia para a noite. A ameaça e o cerco já estava predito. Então, quando ele é levado, ele conhece a estrutura espiritual. E ele sabia que, como judeu, ele não podia criar ali, naquele lugar, nenhum tipo de aliança. Principalmente uma aliança onde a alimentação do judeu era algo muito seleto, muito buscando assim uma perfeição para trazer saúde para o corpo. E a comida, ela tinha que ser consagrada ao Senhor no culto das primícias, nas ofertas. Por quê? Porque ela era tida como ações de graça, como benefício, como bênção de Deus. E a comida na Babilônia era consagrada aos deuses. Então, Daniel entende o seguinte, ele compreende o seguinte, bom, o que eu posso comer? Eu não posso participar de nada que seja do rei, de nada que seja dele, eu não posso comer aquilo que vai para ele. Eu preciso fazer uma travessia, uma curva, eu preciso me livrar disso. Para quê? Para que não se contaminasse. O porquê, o objetivo de Daniel não se contaminar na Babilônia? Ele não podia ter dito o seguinte, bom, se eu estou aqui, eu tenho que fazer parte de tudo isso aqui. Se eu estou aqui, ele poderia ter se resguardado de imensas situações e desculpas. Mas ele disse, eu não vou me contaminar na Babilônia. Nós estamos no mundo. E muitas coisas, para nós, são tidas como comuns, como normal, como natural, mas são coisas que nos contaminam, que nos colocam numa exposição, que nos afastam de Deus. E são sobre essas coisas que nós vamos falar nesta noite. Primeiro eu quero falar sobre Hebreus 12, 15. Uma questão, e geralmente aquilo que contamina o crente, ele é tido como algo tão natural, né? Eles não sabem que isso os separa de Deus e os expõe diante do inimigo. Quando você sente algo de ruim no seu coração, porque alguém te fez mal, e esse sentimento, ele se une às indagações, o questionamento e o amor próprio, isso se dá o nome de amargura. Quando você vive uma situação, e você não consegue compreender essa situação adequadamente, e você não consegue ela de uma forma fatual, o seu coração se constrange e ele se insurge contra a situação e diretamente contra Deus. Isso se chama amargura. Deixa eu explicar uma coisa para você. Toda amargura está ligada diretamente a Deus.
Se você ficar amargurado com o seu próximo, está ligado a Deus. Se você ficar amargurado com respeito à vida e às situações que você viveu, está diretamente ligado a Deus. Não existe nenhum tipo de amargura que não é uma afetação no seu relacionamento com Deus. Toda amargura é espiritual. Toda amargura está ligada diretamente a Deus. Eu já expliquei uma vez para vocês, eu vou dizer de novo. Existem sentimentos que são só teores emocionais. Existem sentimentos que são espirituais. A amargura não é um sentimento comum. A amargura é um sentimento espiritual. Quando você sente amargura, você está em uma rebelião. A sua alma está totalmente levantada contra. E não tem como você dizer, eu estou amargurado com esta pessoa, e você dizer que está em comunhão com Deus. Não tem como você dizer, eu estou amargurado com essa situação, e você estar bem com Deus. Toda situação de amargura, você está separado de Deus por um sentimento, onde a sua alma insurge contra a sua própria vida. A amargura é uma revolta dentro de si mesmo. Você está revoltado. Deu para entender inicialmente? A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 15, tendo cuidado, ou seja, vocês precisam tomar cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus. Meu Deus, isso é muito ruim. Sabe o que é privar-se? Privar-se é você sair fora, ausentar-se, não querer, ficar sem. Cuidado para que ninguém fique sem a graça de Deus. Como uma pessoa em sã consciência deixaria a graça de Deus, cairia nas garras de Satanás? Como uma pessoa se priva da graça de Deus? O escritor explica de que maneira. Quando você contempla a amargura dentro do seu coração, você está se desligando da graça de Deus, daquilo que flui de Deus para você. Flui a paz, a alegria, o contentamento. Você pode ver que uma pessoa amargurada, ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem segurança, ela não tem confiança, ela não tem fé. Por quê? Porque a amargura, ela exerce domínio sobre a alma. Medo, amargura são sentimentos espirituais dominantes. Todo sentimento espiritual é dominante. Tá? Insegurança é espiritual, medo é espiritual e amargura é espiritual. Quais são os sentimentos espirituais? São sentimentos que é um ajuntamento de conclusões para a alma. Todo sentimento que é um ajuntamento de conclusões para a alma se torna espiritual. Isso aí é uma outra situação, depois eu explico isso. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Vamos falar sobre a amargura. Quando você não consegue entender e compreender as coisas da vida, quando você não consegue digerir as situações da vida, quando você não consegue dar conta dos problemas atuais, porque Deus não seria injusto, você pensa, de trazer para mim situações maiores do que eu dou conta. A Bíblia diz que não, então não. Mas por que eu não estou dando conta dessa situação? Porque você já está pré-concebido com a amargura. Então, a amargura, ela te afasta. Por exemplo, existem pessoas amarguradas porque não terminaram os seus estudos, pessoas amarguradas porque não tiveram oportunidade, porque não foram preferidas na infância. Existem vários tipos de amargura que vão trabalhando dentro da alma e vão cooperando para tirar você da presença de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o seu relacionamento com a amargura? Quando você fica ofendido, você demora para perdoar? Quando você passa por situações ruins, você tem dificuldade de administrá-las e de livrar-se delas com facilidade? O que nós precisamos entender é que a amargura, ela vai te amarrar, te tolir e vai desafiar você de uma forma que você não vai dar conta. A Bíblia diz assim, e que nenhuma raiz de amargura. Por que o escritor diz raiz de amargura? Porque ela é como uma planta, que ela tem raiz, caule, tronco e frutos. Então, ela não é algo
normal, comum, ela frutifica. Nenhuma raiz de amargura, aí ele diz assim, brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então a amargura, ela nasce dentro do coração humano por meio de uma revolta, de um descontentamento. Então ali ela vai enraizar, crescer, frutificar. E o que acontece com a amargura? Ela não é uma coisa em si mesmada, ela vai contaminar quem está ao redor. Toda pessoa amargurada você sente na fala dela, no jeito dela, na maneira dela expressar a vida. Então, o primeiro ponto de contaminação que eu quero falar com você nessa noite é com respeito à amargura. Não contemple e nem tenha amargura no seu coração como se fosse uma coisa natural. Não tenha revoltas dentro do seu coração como se isso fosse comum. Isso te afasta de Deus. Porque é uma revolta contra Deus. Toda amargura é uma indignação que se tornou numa revolta contra Deus. Porque quem comanda tudo? Deus. E se você tem uma submissão a Deus, você não terá amargura. Quando você tem amargura com respeito ao próximo, o que acontece com você? Quando Ana estava amarga com respeito a Penina, era contra Penina? Não. Penina era só um agente. Na verdade, era contra Deus. Toda amargura é contra Deus. E você deve ter o relacionamento com amargura zero. Você não pode ter relacionamento com amargura. Você tem que buscar uma facilidade para perdoar. Você tem que buscar uma facilidade de desintoxicação. Por quê? Porque a amargura, ela te afasta da graça de Deus, expondo você aos meios malignos. Diga, eu entendi. Vá comigo em Tito. Todos nós, religiosos ou não, Tito capítulo 1, nós temos crenças dentro de nós. Todos nós. Você pegar uma pessoa que eu sou ateu, um ateu, ele tem crença dentro dele. Então, o ateu, explica para mim como é que tem que ser a vida. A vida tem que ser assim, por exemplo, você precisa cuidar dos seus relacionamentos, você não pode lograr ninguém, você não pode isso, não pode aquilo. Todos nós temos crenças dentro de nós. Crenças sociais, todos nós. E eu quero falar da segunda contaminação, a distorção das crenças particulares. Conforme você vai interpretando a vida, segundo a ótica do que você tem, eu vou dizer isso bem devagar para você entender. Conforme você interpreta a vida, segundo a ótica que você tem, do que você tem, você cria crenças. Repita. Você olha para a vida e você interpreta a vida segundo a visão baseado no que você tem. Olha, vou dar um exemplo. Olha, lá na firma que você trabalha, estão fazendo um granjeamento para ser gerente. Você olha para aquilo e os seus olhos brilham. Mas dentro de você, você não acredita que você vai conseguir aquilo. Você não acredita que você é capaz. Você não tem escolaridade. Você não vai fazer a prova? Não, não vou. Por quê? Porque eu não vou fazer, porque eu nem vou passar. A ótica que você tem sobre a vida é a partir daquilo que você tem dentro de você, correto? Quando você se converte, você aprende a ter óticas a partir do quê? Da Escritura. Hã? Então, as pessoas comuns, a ótica que ela tem sobre a vida é tudo com respeito, todo ser humano nascido tem ótica segundo o que traz aqui dentro. Experiência, informação, traz ótica segundo o que tem. Aí a pessoa se converte. E ela começa a acreditar que Deus é bom. E ela começa a acreditar que essa bondade de Deus chega a ela. E então Satanás diz assim, mas olha para você. Ela fala, eu não, vou olhar para Deus. Aí Satanás diz assim, mas olha, onde já se viu você? Eu vou olhar para Deus, eu quero Deus, eu amo a Deus, eu tenho fé em Deus. Ah, mas você não tem condições, mas eu creio em Deus. A palavra do Senhor diz isso, e eu creio na palavra do Senhor. Então, quando nós nos convertemos, nós
paramos, nós quebramos a aliança com a ótica interna. E aí nós começamos a olhar para a Escritura, começamos a olhar para Deus, começamos a crer em Deus, às vezes tateando, às vezes tropeçando no início, mas aí a gente vai começando e vai galgando, e de repente a gente está até correndo a carreira da fé. Mas Satanás não se conforma com isso. Ele precisa que você compreenda a vida segundo a ótica do que você tem dentro de você. E o que nós temos dentro de nós? Experiências negativas, maus amores, abatimentos, tristezas, baixa autoestima. Conservamos tudo isso dentro de nós. Por mais que a obra do Espírito Santo seja gigantesca, ela não acabou ainda, ela vai terminar só quando nós sairmos daqui, deixarmos este corpo. E então Satanás quer que você olhe para dentro de você. Ele quer que você olhe para as crenças dentro de você. Por quê? Porque as crenças que você tem sobre você e sobre a vida, elas formam o seu entendimento e a sua consciência. Elas contaminam o seu entendimento e a sua consciência. Você viveu, você experimentou, não te contaram. Você viveu, fez parte da sua vida. E aquilo está impregnado dentro de você. Contaminou seu entendimento e sua consciência. Então, tudo que você vai olhar vai ser impuro, triste, desanimador, sem esperança e assim por diante. Desenhei toda essa situação para você entender um versículo. Para eu passar adiante, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem duas alternativas. Viver contaminado, o seu entendimento e a sua consciência, pelas suas experiências que você viveu, por tudo aquilo que você compreendeu da vida, ou descontaminar-se, ao olhar para a Escritura, saber que Deus ama você e que Deus pode fazer tudo novo na sua história. São essas as duas alternativas que você pode. Ou você continue ouvindo as resenhas de Satanás, dizendo você não consegue, você não pode, você é ruim, você é fraco, você não merece, você, a vida é difícil. Quantas pessoas dizem assim, olha, como que a vida é difícil, como que as coisas são difíceis, com a maior naturalidade, sendo que ela não sabe a contaminação seguinte que nós vamos falar. Então, as suas crenças, elas vão determinar se você é puro ou se você é contaminado. Se você é puro, você olha para a vida cheia de probabilidades, cheio de possibilidades, sem maldade. Se você é impuro, tudo fica esquisito, escuro, sem brilho. A Bíblia diz em Tito capítulo 1, versículo de número 15, ele estava falando sobre algumas doutrinas falsas que estavam dentro da igreja. E ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, todas as coisas são puras para os puros, presta atenção, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Vamos trazer a palavra infiel para a nossa meditação desta noite. Você é infiel à sua história, quando você acredita mais no que você viveu do que aquilo que Deus tem para você viver. Repita isso. Repita. Pastor, eu não estava aqui. Você está onde? Onde você está? Pastor, eu não consigo guardar. Por quê? Porque a sua mente está ruim, está frágil. Você é infiel à sua história quando você prefere o que você viveu àquilo que Deus tem ainda para você. Mas você não faz isso porque você quer. Você não faz isso porque você planejou se auto-boicotar. Você não faz isso porque você quer se dar mal. Você faz isso porque o seu entendimento sobre a vida, a sua consciência está contaminada. Então isso é natural. É natural. Quando você vê, você já está benzido. Você sabe a diferença do crente benzido e do crente abençoado? O crente benzido, a parte da manteiga dele cai para baixo. E o crente abençoado, a parte da manteiga dele cai para cima. Por quê? Porque ele já traz uma insígnia dentro de si. Você precisa entender isso. Todas as coisas são puras para os puros, mas as coisas são impuras para aqueles que estão contaminados e infiel.
Ou seja, você precisa entender qual é a crença que você tem sobre a vida, qual é a crença que você tem sobre amor. Você não pode mais dizer o seguinte: eu não sou uma pessoa amada. Como não? Deus ama você. Agora não importa se seu pai, se sua mãe, se seu cônjuge, se seu melhor amigo, Deus ama você. A crença do amor próprio deve existir, a crença do amor divino deve existir, e não mais as crenças das experiências negativas e tristes que você teve. Então nós precisamos nos ajudar. Se você não se ajudar, ninguém pode. Vou dizer de novo. Você é infiel à sua história quando você prefere a tristeza, a angústia, a amargura, o sofrimento, o passado, do que aquilo que Deus tem para você. Quero voltar no versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. O entendimento sobre as coisas e a consciência já está totalmente aliançada com as trevas, com o mal, com o negativismo, com as coisas que não vão dar certo, com as coisas que está mal dentro de você. Lógico que você tem coisa ruim para se apegar. Quem aqui não tem nada de ruim para se apegar? Então já virou anjo. Você não tem algo ruim que você poderia apegar-se aquilo? Mas o que você faz? Você não se apega. Você vai se apegar a quê? Aquilo de bom que Deus tem te dado. A esperança, a paz, a alegria. Você vai... Esforço? É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque nós estamos num período ainda que não somos anjos, estamos na queda. Então somos inclinados a gostar, somos masoquistas, inclinados a gostar das coisas ruins, inclinados aos hábitos ruins. Você sabe que aquele hábito é prejudicial e nocivo para você, quando vê se está fazendo de novo. Por quê? Porque essa é a nossa natureza, essa é a nossa inclinação. Mas nós vamos nos esforçar para que nós possamos nos lançar, nos colocar, inclinarmos para aquilo que vem da parte de Deus. Paulo diz: todas as coisas são puras para os puros, mas as coisas são contaminadas. Os contaminados infiéis têm o entendimento contaminado e a consciência contaminada. Ele estava falando de doutrina falsa, onde as pessoas recebiam falsas doutrinas, e então as suas consciências ficavam contaminadas, onde podia se fazer tudo, porque recebeu uma crença de entendimento. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que entra no seu entendimento vai para a sua consciência. E quem vai dar a palavra final no final de tudo, sobre o que respeito humano? Consciência. Você entendeu, compreendeu, que você não é bom. Sua consciência recebeu isso. E você não vai ser bom. Você entendeu? Consciência recebeu. O que você precisa entender é o seguinte: tem alguma coisa boa em você? Não. Em mim? Não. Mas em Deus tem tudo. Então vou me agarrar naquilo que tem em Deus. Eu posso fazer isso. O sangue de Cristo me deu legado para isso. O sangue de Cristo te deu legado para isso. Eu posso, você pode negar ao mundo, à velha criatura, a nossa historicidade e nos apegarmos à palavra, ao evangelho, ao amor de Deus, à graça de Deus, ao favor de Deus, à esperança. Você não precisa sofrer tanto. Você precisa entender isso aí. Pastora, por que as coisas ficam impregnadas em mim? Porque você está contaminado. E o contaminado, ele faz o quê? Ele se priva da graça de Deus, expondo-se às garras de Satanás. A contaminação faz isso. Assim como a consagração te aproxima de Deus, a contaminação te distancia dele. Primeira contaminação, amargura. Segunda contaminação, crenças, ideais, padrões próprios, situações onde você abraçou, agarrou. Se você abraçar e dizer: eu sou uma pessoa que nada dá certo, nada vai dar certo para você, porque você acreditou nisso. A minha vida é assim mesmo. Vai ser assim mesmo. O evangelho nos liberta. Diga amém. Eu quero falar sobre a terceira contaminação. Quero que você vá comigo em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo de número 6. Essa contaminação aqui, ó, de 10 crentes, 2,5 escapa. E os crentes, natural, hein? Eles se contaminam naturalmente, não tá nem aí com nada. Tipo,
Vou dizer para você de novo, a contaminação te tira da presença de Deus, fecha a torneira. Diga comigo, ele fecha a torneira, a contaminação fecha a torneira. Não desce graça, não desce alegria, não desce fé, não desce vigor, não desce entusiasmo. Crente contaminado é assim, ó. E aí, irmão, vou indo. Para onde, irmão, você está indo? Ele está indo, ele não sabe para onde também, nem ele nem você. Não sabe para onde ele está indo, mas ele fala, estou indo. Estou indo. A contaminação te abate. A contaminação te suga por dentro. Você precisa escolher continuar contaminado com amargura, com crenças particulares, onde as suas crenças são maiores que o evangelho, ou a contaminação, da própria contaminação, agora que nós vamos falar, da língua. Tiago capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. Antes de eu ler esse versículo, eu quero dizer uma coisa para você. Tenha cada vez menos opinião. Cada vez menos. Prefira ter certezas. E que essas certezas sejam suas e sejam praticadas. Para de ter opinião. O latino em si tem muita opinião. Tem opinião sobre tudo. Tudo. Até o que está passando na televisão, você tem opinião. O homem não está nem te escutando. A pessoa não está nem querendo saber o que você pensa. Você está falando do que você pensa, falando para a televisão, ou então com aquela pessoa que só misericórdia está escutando perto de você. Você tem opinião de tudo. Já parou para prestar atenção? Tenha certezas e faça das suas certezas a sua maneira de viver. Não fica tendo opinião, não. Tudo você tem opinião, tudo você tem opinião. Por que você tem que ter uma opinião de tudo? Você tem que ter. Não, fala para mim, você tem que ter uma opinião de tudo? Você olha para a atitude de uma pessoa, você dá a sua opinião. Mas peraí, quem te perguntou? Alguém te perguntou alguma coisa? Ninguém te perguntou nada. Por que o crente, vamos falar do crente, ele tem necessidade de ter uma opinião de tudo? Sendo que a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo que julgardes, sereis julgados. Você não pode ter opinião das coisas, você tem que ter certeza. Crente que fala, eu tenho opinião de tudo, ele é palpiteiro, mexeriqueiro e maledicente. Você tem que ter certeza. E a certeza tem que ser sua, não tem que ser nada para os outros, não. Se alguém te perguntar, você está perguntando o que eu vejo, o que eu penso sobre isso, o que eu penso também não te interessa, mas o que a Bíblia diz é isso. Pronto, isso é o que a Bíblia diz. Agora você tem que ter uma opinião de tudo. E pessoa que quer ter opinião na vida dos outros? Não, eu acho que você tinha que ter feito assim. Aí, peraí, depois que eu fiz? Não, eu acho... Não, você não acha nada, você cuida da sua vida. E cada um cuida da sua. É ou não é? Tiago 3,6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e... Quer dizer que o que eu falo vai deixando manchas brancas ou escuras aqui nessa minha pele? É esse corpo que Tiago está escrevendo? É esse corpo aqui? Que corpo que Tiago está falando? A alma. Ele está dizendo assim, olha só, e contamina todo o corpo, inflama o quê? Explica para o seu irmão o que é inflamar o curso da natureza. Fala, inflamar o curso da natureza. Explica para o seu irmão, o que é inflamar o curso da natureza? Ele dá exemplo das naus, dos navios e tal. O que é inflamar? Então, vamos analisar o seguinte. Você tem uma jornada. E você está andando, caminhando nessa jornada. Aí você resolve abrir a boca. Você abre a boca para o mal, para falar coisa ruim, para falar coisa negativa. O que você vai fazer? Inflamar, quando a Bíblia diz sobre dardos inflamados, é fogo. Você inflama o curso, você torna a sua jornada mais difícil, você cria desvios, você não vai andar mais retinho, você vai andar torto, porque você inflamou o curso. Então o curso, você não vai mais ter certeza que você vai chegar onde você acha, porque a sua boca já inflamou a sua jornada. Aí o crente fala mal da própria vida, da própria situação. Deixa eu falar uma coisa para você. O ano passado foi um ano muito difícil para todo mundo, de suspense, né? Quantas coisas ruins e negativas você falou? Negativa, ruim.
quão de nós foram mensageiros de desgraça? A Bíblia diz que nós somos mensageiros de boas novas, não é? Bem-aventurado aqueles que têm os sandálios do Evangelho da Paz, são mensageiros de boas novas, né? Quantos de nós foram mensageiros de desgraça? Está morrendo, está matando, está pegando, está destruindo, está coisando, está... Hã? Tinha gente que sabia o número de gente que morreu, número de infectado e número, duvide, de quem ia pegar. Até isso, eles... eu sei quantos vão pegar. Estou sabendo muito, hein? Peraí, irmãos. A língua, ela está entre os nossos membros, ela é inflamada pelo inferno. E ela faz o quê? Ela vai no curso da sua vida e ela vai denegrir, destruir, distorcer. E você vai andar em círculo, não vai chegar a lugar nenhum e não vai saber o que aconteceu. Mas é a sua boca aberta que está fazendo isso. Quero que você vá comigo em Mateus capítulo 15. Jesus faz uma explanação nos evangelhos muito interessante. Mateus capítulo 15. Versículo de número 7, vamos ler até o 7 para você entender. Mateus capítulo 15, versículo de número 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim, com a sua boca me honra, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, chamando a si a multidão, dizendo-lhes: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Acercando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Pedro, respondendo, disse: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora do esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Suas palavras podem ser amaldiçoantes ou abençoadoras. O que sai da sua boca, ela vai voltar para você, trazendo a bênção, confirmando a bênção ou a maldição. Você vai produzir coisas boas ou ruins para você viver. Você decide. Você precisa entender que as suas palavras, elas são não é que, minha palavra tem poder, é isso, por isso que eu estou vivendo assim. Não, você não vai pensar assim, não é desse jeito. Deixa eu te explicar como é que acontece. A palavra da sua boca é existem mais, um dos ingredientes, vamos dizer assim, para produção do bem. Porque benção é bem dito, pronunciado. Benção. Maldição é o mal dito. Tá? Então, a sua fala, ela vai trabalhar para produzir as boas coisas ou as coisas ruins. Agora, não vai cair nessa questão de sistemática, ocultista, de dizer: a minha palavra tem poder, olha a sua palavra, não diga isso que a sua palavra tem poder. Não, aí você já está ficando fanático ao extremo, não é assim. O que sai da sua boca, que sai do seu coração, vai ser um ingrediente para produzir o bem ou o mal. Então, você vai oferecer, tá? Para a situação, o bem ou o mal. Aí Jesus continua dizendo assim, ele diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Falamos até agora sobre 3 meios de contaminação. Primeiro, amargura. Segundo, falsas crenças. Terceiro, a língua, o que sai da boca. Quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 6.
Quero falar sobre pecados sexuais. São extremamente contaminantes. Vídeos pornográficos, cobiça, são extremamente contaminantes e reprova você diante dos olhos do Senhor. Existem pessoas que não sabem, mas as suas vidas estão contaminadas por causa da sua vida íntima sexual. Você precisa tomar cuidado com os seus olhos. Se o seu olho te leva para o inferno, arranca ele, que é melhor você entrar com um só, ou cego, do que entrar com dois e ir para o inferno. Os pecados sexuais são contaminantes. Eles contaminam uma situação. Eles afastam você de Deus e te expõem a Satanás. Eles causam uma exposição a Satanás. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o próprio corpo. Fornicação, toda ação sexual fora do casamento. Toda situação sexual fora do casamento. Então, toda fornicação é contaminante. Ela afasta você de Deus. Ah, ninguém está vendo, está assistindo lá pornô no celular, está assistindo pornô lá no computador. Contaminante, está contaminando a sua alma. Você não vai receber a fé, a graça, o conhecimento. Vai ficar um tolo e vai estar exposto a Satanás. Versículo 19, eu não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quando você peca com a fornicação, com qualquer tipo de pecado sexual, você está tirando algo de Deus, maculando algo de Deus. Assim como o Senhor diz a Malaquias, dizendo para o povo, pode o homem roubar ao Senhor? Pode alguém macular aquilo que é de Deus? Pode como? De que maneira? Por conta da sexualidade. Pessoas que não têm compromisso com a santidade no ato sexual, pessoas que cobiçam, pessoas que vivem... Você já viu? Tem crente que ele paquera. Você acredita nisso? Ele paquera. Ele é casado e ele paquera. Tipo, com chamego, com conversinha, com situações, com fala, sabe, meio assim, como que não quer nada. Ah, peraí, você é casado. Hã? Aceita gracejo, aceita conversinha. Olha, aquela moça, aquela mulher, olha, olhou para mim, olha. Às vezes olhou para você e falou, nossa, que pessoa acabada. Às vezes olhou e falou, nossa, esse aí pegou uma estrada ruim. E já está imaginando outra coisa. Então, o que você precisa entender? Que você tem que ter uma santidade na esfera sexual. Você é casado? É só o seu cônjuge. Olhos para ele, somente com ele. Para com esse negócio de vídeo pornográfico. Para com esse negócio. Tem homem que, graças a Deus, na nossa igreja não tem isso. Mas, por exemplo, uma época tinha. Tem homem, por exemplo, ele não sabe conversar com uma pessoa sem pôr a mão na pessoa. Ai, querida, e põe a mão no cabelo, e põe a mão no... Ô, peraí, homem vai pôr a mão na mulher? Você conversa assim, numa distância. E você já viu o homem que ele trabalha com medição? Medição, alguma coisa com medição. Ele faz assim. Medição. Quando você conversa com alguém, você olha no olho da pessoa. Você olha na face da pessoa. Oh, fulano. Medição. Ele mede de frente e de costa. Isso se chama cobiça. Isso tem nome, isso é cobiça. Isso tem nome, isso é cobiça. Então, o que você precisa entender é que todo tipo de fornicação, todo pecado que você comete contra o seu próprio corpo, com a santidade, com a aliança com os seus olhos, você está fazendo contra Deus. Toda contaminação, eu disse inicialmente, é contra Deus. Aí pergunta, por que não vai para frente? Por que as coisas não dão certo? Pastora, mas eu conheço gente adúltera que é riquíssima. Eu também. Eu também. Por quê? Porque são filhos das trevas. São filhos das trevas. Eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Última contaminação que nós vamos falar nesta noite, idolatria. A
Pastor, eu já me converti, não tenho mais santinho, não tenho mais terafim, não tenho mais ídolo, não tenho mais nada. Vamos falar da idolatria cristã, idolatria do crente? Qual que é a idolatria do crente? Inúmeras. Deuteronômio capítulo 8 fala. Inúmeras. Na parábola do Senhor Jesus falando sobre o convite para a festa, o Senhor fala de 3 idolatrias: casamento, bens e trabalho. 3 idolatrias. A idolatria gera contaminação, ela te afasta de Deus. Tudo que você prioriza acima do seu relacionamento com Deus é... Tudo que você coloca. Você colocou seu casamento acima do seu relacionamento com Deus é idolatria. Você colocou seu trabalho acima do seu relacionamento com Deus é idolatria. Você colocou a sua vida acima do seu relacionamento com Deus é idolatria. Idolatria é tudo que você coloca na mesma altura ou acima de Deus. Por exemplo, tem gente que a personalidade dela é um ídolo para ela. É um ídolo. Ela prefere o que ela pensa do que está escrito. Mas escuta, a palavra de Deus está falando que você tem que perdoar. Mas não, só Deus sabe como eu fiquei ofendido. Não, peraí. Você prefere o que você sente à palavra? Isso é idolatria. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 18... Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam a ídolos, sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas edificam. Idolatria. Aquilo que você coloca acima do seu relacionamento com Deus. Nós estamos vivendo a dispensação da idolatria. Se você olhar na última igreja, se você olhar nas cartas de Paulo, se você olhar nas maneiras do Senhor Jesus, é a época da idolatria. Supervalorização do ser humano e das coisas materiais. Hoje nós vivemos a época da idolatria. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós falamos de 5 tipos de contaminação. Nós falamos da amargura, nós falamos de falsas crenças, nós falamos da boca, nós falamos da fornicação e da idolatria. Eu queria que você falasse com Deus neste momento e que você colocasse diante do Senhor qual a fornicação que você está fazendo parte. Qual a fornicação, qual a idolatria, qual a contaminação que você tem permitido na sua vida. Se você murmura, reclama, é maledicente, fala: Senhor, eu estou contaminado, eu contamino a minha vida por meio da minha fala. Se você está com o coração amargurado, fala para Deus, fala: Senhor, eu estou contaminado, eu quero que o Senhor me purifique nesta noite. Se você tem tido deslizes sexuais na sua vida íntima, se você tem tido ídolos, onde você dá proeminência a algumas situações da sua vida, fale com o Senhor agora. Você pode falar com Deus, você deve falar com Deus. Senhor, meu casamento está acima do Senhor. Senhor, meu trabalho está acima do Senhor. Senhor, a minha vida, a minha personalidade está acima. Eu estou contaminado pela idolatria. Senhor, a área sexual é uma área onde eu deslizo, eu estou contaminado pela área sexual. Senhor, a minha boca é maledicente, é murmuradora, eu sou uma pessoa que eu julgo, eu dou opinião, eu estou contaminado pelos meus lábios. Senhor, a amargura é algo que tem estado, Senhor, operante em mim, Senhor. Eu estou contaminado. Senhor, as falsas crenças contaminaram o meu entendimento e a minha consciência. E eu percebo que as coisas não dão certo para mim, porque eu mesmo já as destruo, antes mesmo de vivenciá-las. Fala com Deus neste momento. Nós vamos cantar parte de uma canção. Fale com o Senhor nesta hora. É o momento de você falar com Ele. O Espírito Santo quer habitar num coração puro. Fala para o Senhor, fala: Senhor, meu coração é tendencioso à amargura.
Eu percebo, Senhor, que a amargura é dominante dentro de mim. Eu preciso me livrar disso, Senhor. Cura meu coração, assim como o Senhor curou o coração de Ana. Tira essa tendência para amargura, para ressentimento. Eu quero ser um perdoador nato. Eu quero ser alguém que perdoa instantaneamente, Senhor. Eu não quero ser alguém que contabilize ofensas, mas eu quero ser servo, e o servo não contabiliza ofensa. Eu não quero ter um coração tendencioso à amargura. Diga isso ao Senhor. Senhor, me ensine a olhar a vida de uma forma sem nostalgia, sem maximização. A amargura, ela se dá por causa da minha frustração, Senhor, da minha decepção com aquilo que eu esperava. Me ensine a entender que as coisas são o que são. Me ensine a entender e compreender as coisas, Senhor. Não permita que o meu coração se venda à amargura. Tira toda a guerra da minha alma. Dá-me paz. Pede ao Senhor: Senhor, eu quero ter paz. Eu quero ter paz dentro do meu coração. Eu quero ter paz dentro da minha alma. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero que o Senhor destrua todas as crenças minhas, da minha alma, padronizadas por meio da minha vivência. Eu quero receber o Teu Evangelho e a Tua Palavra. Eu quero que a minha alma se alimente da Tua Palavra. Eu quero que a minha alma receba a Tua Palavra e que minha alma desenvolva, Senhor, a fé, o ânimo, a alegria por conta da Tua Palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe os meus lábios. Eu quero fazer aliança com a minha boca. Eu quero fazer uma aliança com meus lábios, de nunca transgredir, Senhor, de nunca falar mal, de nunca depreciar, de nunca esboçar uma opinião nociva ou ruim, Senhor. Eu quero fazer uma aliança com o meu corpo, de não mais a fornicação, de não mais a cobiça. Senhor, eu quero fazer uma aliança com a minha alma. Chega de idolatria, chega de maximizar as bênçãos, chega de personificar, Senhor, e transformando, Senhor, em situações destrutivas para dentro da minha alma. Oh, Babaxia, eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Bem-aventurados que têm coração puro. Satanás, ele usa da contaminação para adquirir progresso para o seu reino. O reino das trevas prospera quando tem contaminação. Ele prospera por meio da idolatria, fazendo com que o apego e a destruição existam. Ele prospera por meio da fornicação, fazendo que a bancarrota exista. Ele prospera por meio da maledicência, fazendo com que a alma se deprima. Ele prospera por meio da amargura, trazendo rebelião contra Deus e a privação da fé, da graça. Ele trabalha contra a palavra de Deus. E ele trabalha para gerar crenças e alimentar as crenças ruins e nocivas, para que você não creia na Escritura. Diga assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me purifique de todo mal, me livre de todo mal, purifica minha alma de toda imundícia, de toda contaminação, da amargura, das crenças negativas, nocivas. Limpa o meu coração, tira de mim toda contaminação verbal, idólatra e de fornicação. Limpa o meu coração, limpa minha alma, pois eu sei que a contaminação me aproxima das trevas, me afastando do Senhor. Mas a partir desta noite, eu vou vigiar sobre a minha alma. Eu vou lutar com toda a força que o Teu Espírito Santo me oferecer, para me aproximar, para me consagrar e para determinar no meu coração não me contaminar. Eu não vou pensar coisas ruins, eu não vou sentir coisas ruins e eu não vou falar coisas ruins, pois em nome de Jesus Cristo eu faço uma aliança com a consagração, com o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra de Deus sobre a sua vida seja operante e absoluto. Que Satanás perca todos os lugares, esferas
Que todos os dardos do maligno sejam quebrados, em nome do Senhor Jesus. Antes de você ir embora, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Queria que você apresentasse alguém agora diante do Senhor. Nós vamos orar pelos irmãos da internet. Queria que você orasse por alguém agora. Senhor, nós te pedimos pelo Abdinor, que está hospitalizado, pelo Guilherme, Senhor, pela Gilda, o Azimar, Senhor amado, pela Joedna, Senhor, Valdivino, pela Cleide. Nós te pedimos, Senhor, tanto por estes nomes, quanto por aqueles que estão sendo mencionados pelos teus filhos, que o Senhor alcance, ó Deus, o alquebrado, alcance o sofrido, alcance o desviado, alcance o enfermo, e que a mão do Senhor possa trazer restauração. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para o seu irmão que amanhã tem um culto esporádico. Culto do que é? Diga para ele. Deus te abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.